Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Seja Luz Podcast, podcast espírita que tem como objetivo trazer a ciência e a filosofia espírita para o nosso dia a dia. Olá, Rodolfo, seja muito bem-vindo. Bom dia, galera, tudo bem? Bom dia, Jean. Bom dia. Que bom, que bom. E no episódio de hoje temos como convidado a Rô, um dos nossos colaboradores aqui do Luz, do Centro Espírita Luz e Caridade. Tudo bem, Rô? Tudo bem, galera? Bom dia a todos que estão ouvindo a gente. Que bom, que bom. Iniciamos bem hoje, né? E que bom recebê-los todos aqui. O Rodolfo, nosso co-host, e a Rô, nossa convidada de hoje. Mas, como sempre, a gente começa o episódio falando de você, Rô. Conta um pouquinho pra gente quem é a Rô, como que você chegou aqui no Luz e Caridade, na doutrina espírita. Conte um pouco pra gente. Bom, eu sou do interior, eu sou de Catanduva, nasci em São José do Rio Preto, duas cidades muito espíritas. Por exemplo, em Catanduva, 80% da comunidade participa de alguma forma dos centros espíritas que tem lá. Nossa, que número expressivo, né? É um número grande mesmo. E, por exemplo, no centro que eu participava, para você tomar um passe num dia de palestra, você pegava fichinha. Caramba. E tinha, assim, 300, 400 pessoas para tomar o passe. Então, realmente, lá, o movimento espírita é bem aguçado. Sim. Mas eu me tornei espírita aos 2 meses de idade. Porque quando eu nasci, eu não dormia de forma alguma. Eu não chorava também, nem dava trabalho para os meus pais. Só não dormia? Eu só não dormia. Ok. E minha mãe era costureira. Foi uma cliente lá e falou assim, eu posso dar um passe na sua filha? Minha mãe falou, não, eu não sei o que é isso. Né? E aí ela pediu que explicasse, ela deu o passe, depois que ela terminou o passe, eu dormi. Oh. Aí minha mãe quis conhecer o que era essa doutrina espírita, né? Enfim, a família toda se tornou espírita até hoje. Que legal. E todos tinham vindo do sítio, quer dizer, no sítio era Nossa Senhora, era, né? Era outro plano. Sim. Mas todos se tornaram espíritas e continuamos espíritas até hoje. Eu sou professora de educação física aposentada. Hoje eu trabalho com a terceira idade. As minhas alunas têm entre 70 e 90 anos. A turma é um pouco mais experiente, vamos dizer assim. Então, são as minhas meninas, né? Porque eu vou falar uma coisa, elas têm uma vontade que muitos mais novos não apresentam. E acho que é esse. O evangelho, para mim, é a receita de bolo que deu certo. Então, é muito fácil seguir se você tiver determinação para conhecer, aceitar e trabalhar com o que você aprender. Nossa, que interessante. Né? E que bom que a gente começou bem esse episódio, conhecendo um pouquinho de você. Interessante a história de como a doutrina entrou na sua vida, né? Acho que geralmente a doutrina entra na vida das pessoas um pouco mais tarde, né? Mas o seu já entrou logo aos 2 meses de idade. O pessoal costuma falar que é pelo amor ou pela dor. Graças a Deus, o meu foi pelo amor. Pelo sono. Foi pelo sono, isso. Exato, mas foi bem. E a gente estava conversando um pouquinho antes, né? E você está preparando um estudo, né? E a gente queria entender um pouquinho melhor qual que é esse estudo. Então, eu achei muito interessante a proposta do Léo de trabalhar às quartas-feiras com determinado livro, indicando, né, as posições das pessoas para o estudo, para poder passar um pouquinho mais sobre o que se lê. Eu vou falar um pouquinho sobre um livro que se chama Estude e Viva, né? E de André Luiz, de Chico, enfim, dentro da doutrina, dentro da pureza doutrinária, são pessoas e espíritos de muita luz, que traz para a gente uma sabedoria muito grande. Esse livro tem um capítulo em especial, que é o que eu vou falar, que está ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos. E essa ligação é muito interessante,
porque fala do bem que a gente precisa praticar antes. Então, ele explica como tudo isso deve funcionar. Ok. Tá? Porque na doutrina espírita a gente nunca tem, por exemplo, a obrigação de fazer as coisas. Sempre é nos colocado e a escolha sempre será nossa. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a dor, mas vamos deixar para a hora certa. Interessante, interessante. E qual capítulo tá do Evangelho? É o capítulo 5, no item 4. Interessante. E a pergunta do Livro dos Espíritos é a 1004. É uma pergunta curtinha, mas complementa o que a gente vai conversar. Entendi. E você separou pra gente, você vai ler, você parafrasear, só pra gente estar todo mundo na mesma sintonia, vamos dizer assim. Eu vou conforme vocês falarem. Você que manda, você falar que você vai ler pra Podemos gente. ir conversando. Podemos ir conversando. Fala então um pouco com o que tá no item 4 pra gente. Só primeiro pra gente e pra quem tá em casa poder acompanhar, né? Quem tá em casa, se puder pegar o Evangelho, fique à vontade, vai ser Vai Isso. acompanhando junto. Exato. O capítulo do livro do Evangelho, Bem-aventurados aflitos. O item 4 que a gente vai falar fala sobre, na verdade, né, a essência, né? Fala sobre bem-aventurados, os aflitos, mas na nossa reflexão a gente vai falar sobre as causas atuais desta Ok. aflição. Não vamos poder misturar porque tem outras pessoas que vão falar o que vem antes e o que vem depois. Então a gente vai Exato. falar só o que acontece hoje. Não, eu gosto muito disso, que a gente pegar uma partezinha e vamos E trabalhar destrinchar, aquela. né? Isso. A gente faz correlação, tudo, mas é importante destrinchar uma parte, a gente aprender ali e assim a gente vai pegando de pouquinho em pouquinho, né? Bom, a nossa reflexão que eu achei muito interessante é o seguinte. Aqui fala da dor, da aflição, que pode acontecer com todos nós, né? Mas o que acontece? A gente não vai ver essa dor como um sofrimento, né? A gente vai ver essa dor como uma reflexão. Essa reflexão que a gente deve fazer é para amenizar a questão do entendimento dessa dor. Né? Então a gente não vai ficar aqui falando, eu sofro assim, essa aflição é assim, porque toda vez que eu falo do Espiritismo, eu ressalto muito que o Espiritismo ele tem questões que falam de desobsessões, de dores intensas, né? E bastante, vamos falar assim, coisas que são doloridas e que machucam as pessoas. Mas eu gosto de levar o Espiritismo para o outro lado. Eu gosto de levar o Espiritismo para o lado bom. Aquele que você tem a dor, tem o sofrimento, mas tem como você amenizar, tem como você aprender lições incríveis do Exato. sofrimento que você está passando e se corrigir. Porque o nosso objetivo aqui é esse. A gente não veio aqui, né, para eu falar para você assim, olha, você está sofrendo. Ai, coitado do Jean. Ai, é o karma do Jean. Essa palavra me incomoda bastante. O karma, o dharma, né? Isso. Exato, não é da nossa doutrina, mas caiu no gosto popular, vamos dizer assim, né? É mais fácil, né? Exato. Eu estou sofrendo, é o meu karma, eu tenho que aceitar e tenho que deixar isso acontecer, eu tenho que sofrer mesmo. Então, essas coisas assim, o Espiritismo explica com muita propriedade que não é dessa forma que a gente deve observar as coisas que acontecem na nossa vida e que não são legais. Sim. Se a gente estivesse aqui para ser tudo feliz, tudo bom, era muito mais fácil. Mas qual seria o objetivo? Né? Lembrando que o nosso planeta ainda tem muito mais dores, né, do que paz, do que felicidade. A gente está aqui justamente para colocar esse caminho de uma forma mais fácil para a gente atingir o objetivo maior, que é o nosso progresso espiritual. Sim. Certo? E Rô, nesse trecho que a gente está conversando hoje, o que te chamou mais a atenção? Olha, é justamente o fato de que você
deve encarar o seu problema com muito carinho. Por exemplo, se eu recebo uma má notícia na minha casa, eu acho que todo mundo já passou por uma experiência dessa, você primeiro leva um susto, né? Tem muita gente que fica, nossa, por que eu? Por que comigo? Por que eu sofro assim? Né? A gente se coloca nesse papel de vítima, né? De o oprimido. Isso. E o que acontece? A gente reforça isso que está acontecendo. Se a gente pudesse ter uma escala para analisar, se esse sofrimento vem num nível 4, dependendo de como a gente recebe, ele vai lá para cima. Sim. Né? E a ele gente faz potencializa o problema. Isso, potencializa. Então, assim, o seu coração vai ficar muito afetado com tudo isso. Uhum. E nós não podemos nos esquecer que nós somos um ser extremamente delicado. Tudo afeta tudo. Não é porque eu estou com um pensamento ruim que o restante do meu corpo vai ficar sadio. Ele também é afetado. Eu também passo a ter necessidades, né, de organizar, de equilibrar tudo isso. Né? E veja que interessante, a cada leitura que a gente faz, a cada estudo que a gente participa, vai clareando as ideias para todos nós. Né? Independente de eu ser novato na doutrina ou de eu já estar nela há muito tempo. Uhum. Se eu estou nela há muito tempo, isso vai acontecer de uma forma cada vez maior. E é justamente aí que a gente deve chegar. O estudo da doutrina espírita, ele muitas vezes, pessoas vêm e começam, e chega num certo ponto, elas se sentem desafiadas e elas preferem estacionar. Exato. Quantas pessoas procuram a casa espírita, como a gente começou o nosso bate-papo, pela dor? Né? O que acontece, gente? Se ela chega lá pela dor, é claro que a gente vai receber. É claro que a gente vai fazer por aquela pessoa o melhor que a gente sabe. Uhum. Né? Cada um tem a sua capacidade. Cada um dá o que tem. Por isso que é interessante estudarmos e nos prepararmos cada vez mais. Porque você tem mais a oferecer. Exato. Mas aí chega aquela pessoinha lá, com todo o sofrimento dela, sempre será acolhida com paz, com sorriso, né? Com um abraço amigo, porque o espírita é assim. Uhum. Ele não faz isso porque é praxe ou porque é uma regra, né? Eu não fico ali na porta do centro abraçando todo mundo para conseguir voto depois na eleição, né? Exato. Não, eu fico ali para acolher essa pessoa, para fazer com que ela se sinta bem em chegar na nossa casa. Sim. Aí quando ela chega e você consegue ajudar, ao invés dela ficar, muitas vezes ela resolveu o problema dela e ela vai embora. Uhum. Só que esse problema ela não resolveu. Nós conhecemos um pouco mais da doutrina, a gente sabe que a gente veio uma encarnação inteira para amenizar os nossos problemas. Exato. Não tem como a gente zerar, passar a régua em todos eles. Exato, não tem como. Amenizar, ok, tudo bem, mas zerar, difícil, né? Vai precisar de algumas aí... Algumas boas reencarnações. Algumas boas reencarnações. Isso, algumas boas reencarnações. Exato, bem aproveitadas, né? Porque senão fica difícil, né? E aí, como você estava falando, realmente, geralmente, acontece muito, na verdade, é só esse acolher. A gente vai acolher, porque tá dentro da gente essa questão do acolhimento. Mas precisa instruir também, precisa aprender. Aí que vem a parte difícil, porque eu sempre falo isso, a doutrina espírita, ela te convida a olhar para dentro, olhar para si e aprender. E ver que às vezes a gente comete erros, ver que a gente não é essa vítima toda, essa estrelinha dourada, que a gente fez algo ou está fazendo algo que pode estar prejudicando, que pode estar acontecendo. Acho que essa é a maior questão, né? Sempre me chama muita atenção essa questão da doutrina, né? Então, e Kardec, ele é sempre atual, né? Muito. A gente fala de doutrina espírita, agora a opinião minha, né? Uhum. Nós não vamos ter condições de aprender tudo que Kardec deixou para gente.
né? Por isso que a gente não consegue passar a régua nos nossos problemas. A gente vai passando a régua conforme nós vamos aprendendo. Exato. Se você não se dedica a entender para você poder praticar, então você fica ali no básico, né? E o básico te proporciona uma certa qualidade, né, de entendimento e de sabedoria. Porque eu costumo falar assim, ó, que ler livros é interessante. Você se torna uma pessoa inteligente. Sim. Né? Você adquire conhecimento. Mas não adianta só ler livros. Os livros, se você ler um livro e conseguir praticar o que aquele livro te diz, é muito mais válido do que você ficar somente lendo livros. Exato. Quantas pessoas você conhece que tem a biblioteca dentro da cabeça? Muitas. Muitas. Exato. Se você conversar de um livro, ela sabe indicar até o capítulo que ela leu. Fala questão e tudo. Isso. Tem muitos palestrantes que são assim. Uhum. Eu acho muito legal, mas a essência, para mim, a essência é transmitir a mensagem que ele trouxe. Né? Sim. E para eu transmitir a mensagem, eu não preciso falar dos meus títulos, do que eu já aprendi e das minhas, dos meus conhecimentos em relação a tudo isso. E Kardec deixa isso muito claro, né? Tudo que você estudar é atual. Você pode reler perguntas dele e todas as vezes que você reler, você vai aprender um pouquinho a mais. Isso é o bom esclarecimento que ele codificou para a gente. Sim. Olha que interessante, um pedagogo inteligente que trouxe para a gente uma forma de estudar que é fácil de entender, não tem palavras difíceis, né? Não tem termos técnicos. Kardec foi ali, ó, nosso parça, igual as crianças falam. Né? Exato. Ele trouxe para a gente os ensinos da doutrina de uma forma clara. Estruturada, né? Exato. Tem uma base sólida, né? Tem começo, meio e fim, não é uma coisa assim aleatória que você lê de pedacinho. Ele explicou, por exemplo, para mim a essência de tudo isso, que quando um problema chega para você, você não pode colocar igual desenho de gibi, que tem aqueles balõezinhos. Você coloca ele ali e fala, depois eu vejo isso. Pega o seu problema. Olha para ele com carinho. Procure entender qual é o recado que ele está te trazendo. Porque nenhum problema é fácil para ninguém. Se ele chegou como problema para você, é para você repensar. Exato. É para você entender aquilo ali. Se você recolheu ele com carinho e está tentando entender o que é que ele trouxe para você, você vai encontrar uma forma de ou resolver ou amenizar aquele problema. Às vezes a solução dele não está nessa encarnação, né? Ou não está para agora. Às vezes você começa a entender esse problema e vai esmiuçando até você chegar no final dele. Eu acho que exatamente. O que você falou, isso é bem a verdade, né? Se chegou essa questão como um problema, é um lembrete, é uma forma da gente lembrar, uma forma da gente entender o porquê que isso acontece com a gente, o porquê que isso está chegando, o que eu aprendo com isso. Porque se a gente pegar que a questão da gente estar encarnado é o progresso, a gente precisa entender para progredir, não tem jeito, né? E você está falando tão bem desse tema, está nos trazendo tanta esclarecimento, conhecimento, né? Você teve alguma dificuldade em estudá-lo, em aprender esse tema ou não? Como que foi para você desenvolver esse tema? Eu acho que não tive não, Jean. Porque assim, olha, quando você se propõe a fazer alguma coisa, você deve estar focado naquilo que você está fazendo. E como eu falei para você, o mal das pessoas está sendo ter muita informação e não direcionar essa informação. Sim. Se eu fosse procurar todos os lugares de todos os livros onde fala sobre esse tema, eu ia ficar assim muito tempo. Aí eu ia ter dificuldade. Porque você deixa de ter um foco. Agora, quando você começa ao contrário, você foca no tema, estuda o Evangelho,
vê o Livro dos Espíritos. Uhum. Você já criou uma base ali para você, de onde você sai e vai pesquisar fora. Exato. Tá? Só que aonde está a essência? No Evangelho e no Livro dos Espíritos. Exatamente. Na codificação. Em Kardec. Exato. Em Kardec. Então, assim, não tem dificuldade. As pessoas costumam, nossa, esse tema é muito amplo, é muito... Não vai de fora para dentro. Tem que ser o contrário. Foca onde está o capítulo, e outra, foi dado isso com tanto zelo, né? Quem organizou esse estudo fez com tanto carinho, né? Uhum. Ele falou lá no Evangelho, lá no Livro dos Espíritos, se baseia nisso. Se baseia nisso. Porque se você for abrir muito, aí as dificuldades vêm. Porque são muitas coisas, você vai ficar com medo de falar, com medo de estudar, porque o medo de não lembrar depois na hora. Mas se você focar, beleza. Eu acho que é desse jeito que tem que ser. Principalmente para as pessoas novas. Sim. Muitos novatos vêm e ficam com receio porque tem muita coisa para ver. Não é assim. Parte do foco que foi dado para você e dali você vai devagar ampliando um pouquinho. Né? Tem muita coisa para a gente conversar em relação a esse capítulo. Exato. É. Se pegar só esse capítulo, a gente vai ficar horas e horas aqui. Conversando, e outras ideias das pessoas alimentam, né? Uhum. Você conhece, você que está dentro de um centro espírita, você tem noção do que as pessoas estão vivenciando. Porque a gente não está aqui como um boneco que não olha para o lado. Exato. A gente vê o dia que um chega um pouquinho mais triste, o outro lá que está passando uma certa dificuldade com uma doença. Enfim, cada um traz, né? E quando a gente trabalha em conjunto, que a gente gosta das pessoas que estão ao nosso redor, elas nos preocupam, né? Sim. E essa preocupação traz os sentimentos que a doutrina espírita tanto fala para a gente ter carinho, ter atenção com as pessoas. Então, de uma certa forma, a gente vai passando a nossa segurança para as pessoas que aí estão começando. Uhum. E eu acho maravilhoso quem não desiste. Tá? Porque não é fácil, Jean. A pessoa que não está... Eu estou aqui falando que nem uma matraca. Não. Porque... Fica tranquilo, tá muito bom. Pra mim, pelo menos, tá aprendendo bastante. Exatamente. Eu sou professora de educação física e, veja, eu trabalhei muito com muitas pessoas. Mas foi uma pedagoga em especial que me tirou a vergonha de falar, né? Porque eu gostava de contar história para as minhas crianças. Uhum. E ela começou a fazer eu contar essas histórias para mais pessoas. Uhum. E no fim da história eu gostei. A história terminou, foi um final feliz. E eu tenho muito carinho por ela, inclusive estou procurando ela para dar um abraço, eu não encontro com ela, faz muitos anos já. Mas foi ela que abriu a porta de eu perder a vergonha. E depois que isso acontece, você vê que não tinha nada demais. É você dar o primeiro passo, é você ter assim, a oportunidade, que é o que está sendo feito, de você tentar. Você não pode desistir. Exato. Né? Vou tentar de novo, vai ficar maravilhoso? No começo ninguém fica maravilhoso. No começo tem uma tremedeira, uma dor de estômago, né? Você esquece, frio na barriga. Você esquece palavras, tem que ficar copiando, né? Sim, eu costumo fazer lembrete de tudo que eu falo. Por quê? Eu tive um aneurisma e eu fiquei com uma sequela. Eita. Às vezes eu esqueço uma palavra mesmo. Mas olha como é você praticar e nunca desistir. Às vezes que eu esqueci a palavra, outra palavra veio e substituiu aquela. E sem contar a espiritualidade que te acompanha. Exato. Porque a partir do momento que você se predispõe a fazer aquilo, você tem um monte de ajuda do outro lado. Porque eles também trabalham. Não é só você. Muito mais, né? Mais. Eles nos intuem, eles nos acendem aquela luzinha na hora certa. Sim. Então é confiar, gente. É começar e não parar mais. Exato. Tem uma palestrante, amiga nossa aqui, que ela me falou justamente isso uma vez.
Eu falei pra ela, nossa, tô muito nervoso pra fazer, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, quando você perder esse frio na barriga, esse importar-se com aquilo, aí não vale mais a pena fazer. Sim. Porque acho que esse frio na barriga, se importar-se, é aquela questão de você tá se querer fazer preocupando o em bem. entregar o melhor, né? Exato. Isso. E quando você vai fazer, só não pode deixar travar, né? Se deixar se travar por isso, como tudo na vida, né? Mas, Você gente, se tem que travar, ir. pega um copo d'água, toma um gole d'água e continua. Exato, respira e vai. Respira Vambora. e vai, porque se você preparou, se você estudou, se você conhece aquilo que você vai falar, e olha que eu não estou falando de você conhecer tudo, né? Exato. Tem gente que conhece sim. Eu conheço um baixinho aqui da casa que é fantástico, Sim, tá? sim. Tem uma facilidade incrível, se dedica a isso, e nessa dedicação dele, ele só amplia tudo isso. A mesma coisa conosco. Mas eu acho que você falou um ponto crucial. Fica no Kardec, fica na codificação, vai no seguro. Isso. Entende entende de fato o que Kardec quis dizer, o que a doutrina espírita está trazendo. A gente pode ir buscar em outros livros, outros autores, outras psicografias, tudo bem, eu acho que vale a pena, mas vamos ali pro cerne da coisa. Aquele negócio, né? Na essência, né? Vamos na essência. Eu posso ficar no periférico? Posso, mas, cara, vamos na essência, estuda e aprende o que Kardec trouxe, que já tá mais do que suficiente. Então, mas eu tenho uma preocupação imensa, porque acho que todo mundo aqui já entrou no tal do Google, né? E Exato. como hoje em dia tudo é só o toque de um botão, as pessoas vão primeiro lá. Sim. Se você tem o conhecimento de Kardec e você vai para o Google para ver alguma coisa diferente, você vai saber discernir se aquilo ali é legal ou não. Você vai conseguir balizar, né? Olhar e falar assim, cara, isso aqui parece estranho. Isso. Assim. Então, a pulguinha que vai aparecer atrás da sua orelha vai fazer você pesquisar e muitas vezes a opinião de muitos, o que eu tenho visto, porque a gente conversa muito com as pessoas que vêm buscar algum tipo de informação. O que está acontecendo é muito curioso. E as pessoas estão misturando tudo com a doutrina espírita. Exato. É psiquiatria, psicologia, cristais. Gente, tem muita coisa aí sendo falado que é da doutrina, mas se a gente procurar dentro dos livros de Kardec, você não vai encontrar. Não mesmo. Não. Aproveitando esse gancho, Rô, qual pergunta se encaixa do Livro dos Espíritos nesse seu estudo? É a 104. É curtinha. Sim. Ok. Ela diz assim, ó. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta. Sobre o tempo necessário ao seu aperfeiçoamento. Veja que interessante. É a primeira linha aqui. A gente sofre muito mais por culpa nossa do que do próprio problema. Sim, Exato. É o que a gente estava falando agora há pouco. Se o problema chega para você e você fica ali martelando, você fica ali... muita gente recebe um problema que é curtinho e dá tanta asa para ele que ele toma conta de tudo em você. Não só do seu ser, mas da situação ao seu redor. Você leva esse problema para o seu trabalho, você leva esse problema para a sua família, que é a que sempre vai sofrer mais, porque você vai acabar descontando nela as suas frustrações. Sim. Tá? E ele faz tudo isso antes de pegar o problema e analisar o problema. Então, a duração desse sofrimento vai ser o tempo que você determinar. Se você quiser sofrer a vida inteira com ele, você vai sofrer. Ou uma existência inteira, Uma né? existência, 2, 3, 3, 4. e assim vai. E assim vai. Aqui, continuando, diz assim, ó, o estado de sofrimento e de felicidade, sendo proporcional ao grau de depuração do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram,
seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Ou seja, é só com você. Sim. Se você brigou com o seu vizinho e ao invés de você chegar para ele e falar, olha, vamos conversar, vamos ver o que é que aconteceu, mas chegar para ele com a intenção realmente de resolver isso, você vai resolver em 5 minutos. Exato. Mas se você virar o rosto para ele, não cumprimentar mais, falar mal dele para os outros vizinhos, onde vai parar tudo isso? Exatamente, a gente não consegue nem ver Quão longe pode chegar isso, né? E era só uma conversa de 5 minutos e resolveria. Isso. Né? Às vezes você estava nervoso, ou ele estava nervoso, né? E a coisa podia ter sido resolvida na hora mesmo. Mas o fato de você inflar tudo, porque eu sinto isso, porque é o tal do ego, gente. Sim. Do orgulho, da vaidade. A gente vai misturando tudo isso na nossa vida. E não vamos falar que nós espíritas não fazemos isso, porque fazemos também. Tranquilamente, normal. A gente não está aqui por acaso. Essa doutrina não nos é passada porque é bonita, né? Nós estamos aqui para aprender, para nos melhorarmos e principalmente para não deixar acontecer de novo. Quantas vezes nós já viemos aqui para resolver, às vezes, um problema que está plantado dentro da nossa família? Qual é o vínculo que eu tenho com o meu marido, com os meus filhos, né? Que tive com os meus pais, Sim. né? Que enquanto eles, eu era só filha, eram com eles, depois eu me casei e se tornou outro. Né? Olha como é progressivo tudo isso. Você tem uma base para aprender, né? E uma boa família, vou dizer assim, o conhecimento que passa para os filhos é real, é uma coisa sólida, né? Diferente de coisas que podem ser trocadas por presentes, por exemplo, por computadores, bom, enfim, tudo serve, tudo está feito para nos auxiliar, mas as trocas, elas não têm um objetivo mais seguro, né? Sim. As trocas deveriam ser feitas com ensinamentos, né? Com coisas sólidas. Sim. O valor de cada troca deve ser muito bem estudado, porque eu trabalhei em escola, eu sou professora também de criança, eu sou pedagoga também. Então, eu trabalhei em 2 escolas de realidades opostas. Eu trabalhei dentro do Ernesto Kiel, que é um bairro extremamente carente, e trabalhei dentro de uma escola particular que também é extremamente carente. Como assim? Como assim? Vou explicar. Aqui no Kiel tinham crianças que não tinham brinquedos caros, mas que faziam um carrinho com uma caixa de fósforo, que pendurava na árvore, que jogava futebol, pulava amarelinha, pulava corda, brincava de pique-esconde. Sim. Só não tinha o que o dinheiro comprava. E na outra escola sobrava o que o dinheiro comprava, mas não tinha em casa esse outro lado, né? O carinho, a afeição. Tinha crianças que a babá era nordestina e que eles falavam com sotaque. Caramba. O que significava isso? Que a mãe e o pai não eram presentes de forma alguma na vida daquela criança. Eu tive um aluno que o pai estudava no período da manhã. O pai, a mãe, a avó, o tio esqueceram a criança na escola, foram buscar ela às 7 horas da noite. Meu Deus. Rolou. Entendeu a diferença dos dois lados? Sobra de um lado, falta do outro. E olha que interessante. Para mim foi muito interessante, porque eu pude conviver com esses 2 lados. Entender cada lado, porque você não pode tratar todas as crianças da mesma forma. Sim. E descobri o seguinte, quando eu trabalhei na prefeitura, que todos os bairros de Limeira, cada um tem a sua forma de ser. Cada um tem a sua necessidade e o seu jeito de entender as coisas. Então, olha como a gente vive. Se a gente vive assim em uma cidade com bairros, quiçá o mundo, né, com os países, e lá fora, ainda maior ainda, nas galáxias, que tem os planetas, os sóis, que a gente ainda não tem conhecimento sobre isso.
né? Esse é um assunto que eu vou tratar com as crianças hoje. Que bom. Que bom. Então, veja, é tudo muito amplo. E você tem que partir de um ponto. Você não pode pensar no todo. O seu objetivo deve ser o todo, Sim. mas não agora. Você deve partir de um ponto, de um princípio, mas para você partir desse ponto, tem que ser um alicerce forte. Firme, né? Forte. Firme. Exato. Aquele alicerce que não vai deixar você balançar. E isso chama-se Kardec. Ah lá. aí foi muito bem mesmo, porque realmente é isso. Porque a gente, com a doutrina, ele nos ajuda a olhar as coisas, as situações, entender por que elas acontecem, como elas acontecem, entender que a gente tá nesse papel de protagonistas mesmo. Eu sempre gosto de falar isso, tudo tá na nossa mão. Se a gente vai pelo lado bom, pelo lado positivo, se a gente vai pelo lado de aprender, ou se a gente prefere não quero fazer, não quero aprender. E tá tudo bem, cada um sabe aquilo que a apetece, né? Sim. Logicamente, ir pelo lado de aprendizagem é o lado mais difícil, é o lado mais que vai exigir mais da gente, mas é o lado que vai nos ajudar mais a progredir, a caminhar, né? E como você falou, né? Cada um tem uma necessidade, cada um tem uma questão a ser tratada, né? E a gente precisa olhar com indulgência para todo mundo, com benevolência, né? E conosco mesmo. E olhar que a gente também precisa tratar muitas coisas, né? Então, veja, o que Kardec traz nos ensinamentos que ele deixou para a gente não foi dele. Exato. Sim. Foi da espiritualidade. E ele, com muito zelo, não aceitou qualquer coisa. Não era porque tinha tido uma comunicação ali que ele pegava, né? Ele se certificava disso com muita propriedade. Sim. Chegando ao ponto de aceitar comunicações que fossem totalmente mecânicas. Porque, para não haver nada de animismo nas comunicações. Ele se preocupou, de uma certa forma, com a pureza doutrinária que eu prezo com todas as letras, né? E essa pureza doutrinária não é uma coisa do outro mundo. Ela foi trazida para a gente dentro das nossas possibilidades. Na época que foi trazida, as pessoas entenderam o básico. Hoje já são mais profundos os entendimentos, que assim eu acho que vai continuar acontecendo. Sim. Né? Mas tudo focado aonde? Lá naquela pureza que ele fez questão de deixar. Então, pessoas de fora que dão palpites a respeito de Kardec, que estão aí contradizendo algumas coisas que ele disse, fazendo livros, querendo reescrever o Livro dos Espíritos, querendo reescrever o Evangelho. Gente, cai fora. Cai fora, porque isso está muito errado. Ah, mas você... Não, eu sou apaixonada mesmo por Kardec, mas não é por ele pessoa, porque... Eu não sei se eu conheci, né? Quem sabe? Exato. Quem sabe eu estava lá do lado. Pode ser que sim. Pode ser. Exato. Mas veja, pelo legado que ele deixou para a gente. Alguma vez, em alguma dúvida que você teve, você não encontrou resposta aqui? Não existe isso. Não tem. Esse que é o mais interessante, né? Que até as perguntas que eles falam assim, ó, isso ainda não dá pra você entender, você entende o porquê não dá pra você entender. Pois é, pois é. Você entende porque você não entende. Exato. Né? Nós ainda não somos desenvolvidos ao ponto de entender amplamente. Porque, gente, eu faço ideia do que tem aqui, que a gente nem passa perto. Sim. Se lá, quando Jesus esteve aqui, deixou mensagens lindíssimas, e olha que nem foram as palavras dele que foram transcritas, né? Foi o conhecimento que João ouviu, que Mateus ouviu, e que foi ali formando. Como a gente sabe, o Evangelho de João é o mais amoroso, é o mais
como eu vou dizer, que está mais intrínseco dentro da nossa doutrina, porque ele fala de sentimento. Por quê? Porque ele viveu com Maria. Quem contou as coisas para ele não foram as pessoas, foi Maria. Quem relatou para ele o que Jesus sentia, o que Jesus trabalhava no silêncio, foi Maria. Então, assim, foi uma coisa... Eu me arrepio só de falar nesse assunto. Sim. Então, o Evangelho de João, gente, é maravilhoso. E se você analisar ele dentro da doutrina, eu sei que o João... Tá fazendo, o nosso João, né? O nosso João aqui tá fazendo. Eu já fiz o curso com ele, foi ele que despertou essa maravilha que eu sinto, né? Porque eu nunca fui católica, devo dizer aqui que eu não estudo a Bíblia, eu só me dedico a isso, aos ensinamentos que Kardec nos trouxe, né? Porque eu acho que o foco maior para mim está aqui. Talvez em outra encarnação eu já estudei, ou vou estudar ainda. Não, Sim. essa não faz parte da minha Sem preocupação determinismos, agora. né? Isso. Sem determinismos, exato. Mas o sentimento trazido nesse evangelho vale a pena um dia a gente até conversar só sobre isso, porque... Com certeza. Vamos marcar um outro episódio que a gente possa conversar sobre isso, sem problema. Porque é maravilhoso, gente. Sim. Assim como é maravilhoso você sentir o que você estuda dentro da doutrina espírita. Porque é muito fácil, eu posso vir aqui, ó, falar pra caramba, mas a partir do momento que você sente, você sabe quando você está sentindo e quando é verdadeiro. Sim. Se você estiver ali na frente falando, você vai sentir um êxtase, um arrepio na nuca, uma coisa boa, porque você está falando o que você está sentindo, e o que você está sentindo é o que está no seu alcance, né? Nessa a sua percepção, nessa hora, exato. nessa hora. Sim. A gente vai melhorar? Ai, vai. Se você continuar assim, você melhora, né? É muito fácil. Eu já sei isso aqui. Sim. Eu já sei isso aqui. Tá fácil, tá fácil. Vou ler isso de novo, né? Mas por que eu estou vendo isso de novo, né? Então, se você chegou até você está vendo de novo, alguma coisa ali passou. E você precisa rever, de fato, né? Precisa. Rô, e esse estudo, como que você vê ele hoje na sua vida? Assim, como que você aplicaria esse estudo hoje na sua vida? Quando você trabalha com criança, hoje em dia principalmente, não tem como você fazer uma prova e determinar a nota que aquela criança tem daquilo que você ensinou. Por quê? Porque se a gente tiver dentro da sala de aula 30 crianças, cada uma aprende de uma forma diferente. Inclusive, já foi estudado as inteligências múltiplas. Tem criança... O meu filho, por exemplo, ele estudava, você pegava a apostila dele no fim do ano, podia dar para outra criança. Não tinha um rabisco. Não tinha nada. Não tinha uma marcação. Nada. E ele era um ótimo aluno, tanto que eu não queria que ele jogasse basquete, eu queria que ele estudasse. Mas ele está jogando basquete. Ok. Mas o pai joga, a mãe joga, o filho vai jogar também. Então, não era praxe para mim, porque ele participava de Olimpíadas de Física e Matemática e ele sempre passava. Né? Então, eu queria que ele estudasse, mas um belo dia, a gente estava no clube, faltou um atleta e... Aí voltou. Ele completou o time. Ele completou. E tá aí até hoje. Tá aí até hoje. A minha filha, se você pegasse a apostila dela, podia pôr no quadro. Ela tinha uma coleção de canetas coloridas que ela ganhava dos amigos, porque ela emprestava a apostila para eles xerocarem e estudarem. Entendi. Tinha todas as anotações. Cada cor era uma prioridade. Nossa. Né? Então, cada um tem o seu jeito. Sim. Tem gente que estuda ouvindo música, assistindo televisão e estuda. Eu sou essa consegue. pessoa. Eu só consigo se eu estiver ouvindo alguma coisa. Eu tenho que me fechar num lugarzinho. Sério? Com uma musiquinha calma, tudo bem, uma garrafinha de água, mas eu gosto de silêncio. Não, eu não consigo. É, Pra estudar, eu entro Eu no sou escritório. mais do time da rua. Eu tenho que focar ali, senão eu Eu disperso gosto. muito fácil.
Então, pra mim é o contrário. Se eu não tiver com o fone ali O escutando silêncio a te música, dispersa. me dispersa. Porque aí eu fico pensando nas coisas. É o caso do meu filho. Não tem jeito. Sim. E o que acontece? Essas crianças, hoje em dia, são a realidade que nós estamos encontrando nos adultos. Né? Então, não adianta eu pensar que é fácil, que é difícil, porque é você que está passando que tem que abrir esse leque. Né? Então, não tem dificuldade para estudar. É você traçar um caminho. Se você tem uma sala de aula assim, você não vai fazer um planejamento. Né? Você não vai chegar lá engessado. Tem que ser assim. Esse é o esquema, tá? Você não pode sair do esquema. Porque não tem jeito, gente. Quando você está ali falando, eu estou falando dentro da doutrina, mas eu vou falar dentro de uma sala de aula também. É a mesma situação. Se você está ali com todo o empenho falando, você vai receber auxílio da espiritualidade. Porque eles estão conosco o tempo todo. Sim. Eu costumo falar que eu tenho meus mentores de evolução, de encarnação, de evolução de vida, mas eu tenho também os espíritos amigos, afins, que me acompanham naquilo que eu faço. Sou professora de educação física, mas eu também sou cozinheira em casa, eu também sou mãe. Tá? E eu acho que para cada um desses não deve existir um espírito só que fica ali me cutucando em tudo. Né? Eu acho que quando eu estou desenhando, eu tenho comigo uma pleiade de amigos. Eu não vou falar espíritos extremamente evoluídos, mas que gostam daquilo que eu estou fazendo e que, de uma certa forma, me influenciam. Sim. Né? Se eu estou cozinhando, sabe que mulher é meio, né? Ela cozinha, lava roupa, lava louça. Eu não tenho essa habilidade. Então, Eu não consigo. Ao mesmo tempo, não. Não consigo, não dá. Só Até que- separado às vezes não consigo, imagine ao mesmo tempo. Então, só que isso também acaba, gente. Também vai chegando uma hora que você tem que focar mais. E olha que interessante. Eu estou começando nessa fase aí. Eu não consigo mais fazer tudo ao mesmo tempo. Porque eu fiz isso muitos anos. Eu tenho 64, vou fazer 65 a semana que vem. Parabéns. Obrigada. Foram todos esses anos repetindo a mesma coisa. Vai trabalhar, volta, prepara as coisas das crianças, faz janta para sobrar para almoço, porque o almoço é mais curto. Enfim, a gente vai também ficando um pouco mais... Né? Precisa focar mais nas coisas. O que é essencial, Ok. né? Te respondi? Sim. Ô, Agora... desculpa, sim, Jean. claro. É igual você comentou, professora, e eu vejo muito isso como, vamos supor, a nossa existência toda, não só essa encarnação, mas o todo, é como se fosse a gente numa escola passando de série. Tipo, fez a prova, repetiu, vai fazer a série de novo. Justamente. Continua. Passou nessa, você vai para a próxima série. E assim vai, e não acaba, né? Você já imaginou as pessoas que ficam de DP? Então, Sei como é. É assim que funciona. Sim. Se você se dedicar, normalmente as escolas têm um top, né? Ou é 5 ou 7, você tem que alcançar. Mas é ilusório. exato. Totalmente ilusório esse 5 e esse 7. Porque a nota você estudou, tirou a nota, mas não assimilou, né? Então, E às aqui vezes a gente você... só passa a se assimilar. Exato, se realmente provar que a sabe, né? diferença nossa é essa. Se você não aprender de verdade... Eu falo assim, que eu demorei bastante para entender o que era a tal da reforma íntima que todo palestrante fala. Exato. Reforma íntima, reforma íntima. Gente, a reforma íntima é tão simples e você nem percebe quando você adquire. Tá? A partir do momento que você entendeu o seu problema, que você pegou ele com carinho, que você viu qual é o recadinho e que você resolveu, você aprendeu. Tá? Mas não está aí reforma íntima ainda não. Você tem que praticar isso. Quando você começa a praticar, automaticamente você está se reformando.
Então, não tem uma hora que fala, não, ó, isso eu aprendi, eu já me reformei nisso. Não, vai acontecendo. E isso só serve para fortalecer você para continuar. Exato. Né? Quanto mais você agir dessa forma, mais profundo vai ficando o seu conhecimento. E colocando em prática tudo isso, você está se reformando. Aquilo lá atrás que te fazia sofrer deixa de existir. Por quê? Porque você já superou. Você já aprendeu, aquilo ali já não tem tanta importância para você quando diz respeito a errar ou não. Você já aprendeu, você não vai mais errar por causa daquilo. Exato. Por isso que o que você falou das séries Sim. é uma coisa assim, materialmente falando, né? Que se você é dedicado e, por exemplo, tabuada, se você decorar, meu amigo, você não vai aprender nunca. Sim. Tá? Você não precisa responder automaticamente, mas você precisa entender o que significa 5 vezes 20. 5 vezes 5, 5 vezes 6. Você precisa entender para você raciocinar e responder. Não só ter a resposta e entender o porquê. Né? Isso. Sim. E, infelizmente, é o que eu falei do toque do botão, né? Você entra no celular, você bate o dedo, vem a resposta. Meu marido dá aula na faculdade. Tadinho. Tadinho. Ele chega em casa e fala, Rô do céu, não posso dar nem um muro da minha casa para os engenheiros fazer. Eles não sabem usar a calculadora, gente. Então, assim, a gente está emburrecendo. Nós estamos usando de todos os recursos disponíveis, mas estamos emburrecendo na parte. Né? Todo mundo tem medo de falar assim, daqui a pouco vem um robô aí e toma conta do meu trabalho. Toma cuidado, porque pode ser que aconteça mesmo. Porque você não se dedica, você não tem conhecimento, você acha que o mundo vai precisar de só pessoas que mandam, só pessoas que coordenam. Não, ele precisa de pessoas que pensam, que ajam, que têm uma inteligência capaz de desenvolver novos meios, né, novas possibilidades. Exatamente. Quantas oportunidades a gente precisa para progredir um pouquinho na nossa vida? Muitas. Diversas. Se você aproveitar, nossa, beleza. E se você deixar? É a história do balãozinho do desenho animado. Isso aqui. Só tem uma questão aí. Por exemplo, se chega um problema para você extremamente difícil, que nem as pedras que tem no caminho, que o pessoal costuma dizer, tem pedras de todos os tamanhos. Tá? As pequenas, você pode retirar. As maiores, você precisa de ajuda. Então, essas maiores a gente pode pôr no balãozinho, mas não pode esquecer ela lá. Você precisa trabalhar ou para quebrar ela, ou para conseguir pessoas que te ajudem a tirar ela do seu caminho. Certo? Lembrando que o fato de terem pessoas na nossa vida para nos auxiliar é a oportunidade que a gente tem de auxiliar também. E o que foi que Jesus pediu para a gente? Vivermos em sociedade. Sim, comunhão. Para poder um auxiliar o outro. O que você sabe, vamos conversar? Eu quero aprender o que você sabe. Eu quero te ensinar o que eu sei também. Nem se for cozinhar, viu, Geraldo? Exato. Não, eu sei cozinhar, só a prática que é difícil. Fazer, ultimamente, correria, mas cozinhar até manjo. Engana bem. Engana bem. Só o problema é fazer, o problema é chegar pra fazer, né? Um beijo pra minha esposa que cuida disso. Então vamos lá. A conversa tá muito boa. O papo tá muito bom. Bem gostoso. Tá bem gostoso, mas... Dá pra ficar umas 2 horinhas. Dá, tranquilo. Ai, que delícia. Mas a gente tá se aproximando do fim. E Sim. eu queria saber de você, se você tem alguma mensagem pra deixar pra quem tá nos ouvindo, pra gente aqui, o que você gostaria de dizer pra gente? Olha, essa mensagem primeiro é para mim. Perfeito. Tá certo? Sim. Ninguém dá o que tem. E ninguém recebe o que não deu. Então, a gente tem assim que cuidar muito bem dos nossos pensamentos
e dos nossos desejos antes deles serem exteriorizados. Porque a gente não faz ideia de onde chega a nossa mensagem. Eu estou falando com vocês dois aqui. Quantas pessoas vão ouvir esse podcast? Eu sou responsável por cada uma delas. Sim. Se eu sou professora, se eu tenho 30 alunos, eu sou responsável pelos 30 e por quem mais a mensagem chegar através deles. Então, cuidemos do que a gente tem dentro da gente. Vamos cuidar para a gente fazer o melhor por nós mesmos, porque nós vamos exteriorizar o que a gente tem. Né? E a gente não pode, o mal nosso às vezes é esperar da pessoa aquilo que você deu para ela. Vamos respeitar. Cada um só pode dar o que tem. Se aquela pessoa não está te devolvendo o que você espera dela, ajude ela. Ofereça para ela um pouco mais de apoio, um pouco mais de carinho. Por isso que eu falo que quando as pessoas chegam na casa espírita e são muito bem tratadas, é essa a impressão que ela vai ficar de todo mundo aqui. E a doutrina espírita é isso. É a felicidade, é o amor ao próximo, é dar valor às pessoas do jeito que elas são. A gente tem que aceitar elas do jeito que elas são. Porque você também tem os seus defeitos. Você não agrada a todo mundo. E ninguém vai agradar todo mundo. Jesus não conseguiu fazer isso. Não é mesmo? Sim. Então, cuidar daquilo que a gente armazena dentro do nosso coração, da nossa mente, para a gente oferecer para as pessoas o melhor que a gente tiver. Muito bom. Acho que é isso. Rodolfo, quer falar alguma última coisa? Muito obrigado, Rô, Acha? pelo tempo, pela mensagem, pelo estudo. E é isso aí, galera. É isso aí, então. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Vou agradecer novamente a Rô por estar aqui, por abrilhantar esse episódio, por a gente ter uma conversa tão maravilhosa hoje. Passou assim voando, né? Verdade. Então, obrigado novamente. E para vocês, nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando, fiquem aqui no YouTube do Centro, tem diversas palestras, diversos conteúdos aqui, vídeos, estudos dos livros da codificação, palestras e também o nosso podcast, tem outros episódios já disponíveis. Rô? Lembrando só uma coisa, para quem não conhece a doutrina espírita e por curiosidade ouviu esse podcast ou ouve algumas palestras, venha para casa. A casa é uma delícia, maravilhosa. Ela recebe todo mundo muito bem, não porque quer te convencer de fazer alguma coisa, mas quer te apresentar a doutrina de Jesus, né? Que é maravilhosa, gente. Vale a pena vir conhecer a casa, conhecer o trabalho, conhecer o que é desenvolvido aqui dentro. Exatamente, vai ser um prazer enorme receber vocês aqui também pessoalmente, não só virtualmente, mas também presencial. E deixem os seus comentários aqui no vídeo, deixem perguntas, deixem possíveis temas que vocês vão querer ouvirem, porque a gente vai pegar todas essas informações e depois vai fazer um episódio especial só respondendo esses questionamentos. Teve só uma coisa que eu não falei, gente. O quê? Eu falei tanto e não falei. O tema que a gente vai desenvolver no livro é o bem antes. Isso. Tá? Façam o bem antes, porque fazer o mal antes a gente vai colher muito espinho depois. Exatamente, mas eu acho que a gente falou muito bem sobre as causas atuais. Eu acho que isso ficou maravilhoso pra gente Sim, aqui. ficou bem Que bom. explicadinho. Então Que é bom, isso. Fico feliz. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até semana que vem com mais um episódio aqui nosso. Valeu, tchau, tchau.